Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 1. E diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois o que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, aos nossos corações. Feche seus olhos aí. Fale com o Senhor, fale com o Senhor nessa manhã. E peça a Ele que abra o nosso entendimento e os nossos corações estejam cheios de Sua presença, cheios da Sua palavra, e possa nos empurrar ao centro da Sua vontade para as nossas vidas. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. A Sua bondade, fidelidade dura para sempre. A Ti nós exaltamos, a Ti nós louvamos. A Ti nós louvamos, exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Vamos tentar nos concentrar a receber a palavra do Senhor. Quem sabe andar de bicicleta? Deixa eu ver. Todo mundo sabe andar? Quem não sabe? Alguém não sabe andar de bicicleta? Ninguém. Nadar, eu sei que tem gente que não sabe. Nadar, eu sei que tem gente que não sabe. Se eu tentasse, mano, valeu. Vejo que tu és profeta. Se eu pegasse alguém que não saiba andar de bicicleta, ou alguém mesmo que não sabe nadar, eu, por exemplo, trouxesse aqui um professor que vai ensinar a andar de bicicleta ou a nadar. E aí, dentro de uma sala de aula, com um quadro branco, um curso de 180 horas de teoria sobre como andar de bicicleta ou como nadar. Eu, então, estaria numa sala de aula com um quadro branco, os professores, os melhores nadadores do mundo, Gustavo Borges, Michael Phelps, me ensinando como nadar. Eu estaria sentado numa cadeira e aprenderia um curso de 180 horas, sairia de lá com um diploma. Eu sou o melhor nadador do mundo, sem ter entrado numa piscina. Eu te pergunto, eu aprenderia a nadar com toda a teoria recebida pelo melhor nadador do mundo? Provavelmente não.
Se eu falar para você como é que anda de bicicleta e você nunca pegar uma bicicleta, você não vai andar de bicicleta. Não vai conseguir andar de bicicleta. Se você me explicar como é que se nada, eu posso até falar que eu até já sei, mas eu não sei nadar. É óbvio que alguém sentado numa cadeira ouvindo o melhor nadador do mundo a como nadar, não vai sair um nadador da cadeira, a não ser que ele pratique, a não ser que ele coloque em prática. Nesse tempo de grande meditação, de grandes reflexões, nesse tempo onde nós estamos mais introspectivos, a não ser que você poste toda hora alguma coisa na internet, mas se você abriu os seus ouvidos para ouvir o Senhor nesse tempo, muitas coisas deu para pensar, meditar, refletir e pedir ao Senhor que nos dê uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer tudo novo. E uma meditação e uma reflexão que tenho feito é que os púlpitos não formam discípulos, não formam filhos, a não ser que esses filhos saiam de suas cadeiras e pratiquem a palavra de Deus. O fato de se pregar o Evangelho ou de se ouvir o Evangelho não é de fato a aprovação de ser um filho de Deus ou um discípulo de Cristo, só porque eu estou ouvindo. E pode ser o melhor pregador do mundo, o melhor pastor do mundo, e pode ser até Jesus pregando. Se eu não colocar em prática, se eu não viver aquela palavra, então eu não estou me tornando um verdadeiro discípulo ou um filho de Deus. Então imagine alguém tentando me ensinar a nadar sem eu entrar numa piscina ou sem eu entrar na água. Eu não vou aprender, por mais teoria que seja. E assim é a palavra de Deus. Se nós todos os domingos, ao ouvirmos um pedaço, e ainda que eu leia, ouça pela internet todos os dias da semana, se eu não conseguir vivê-la e praticá-la, e não vou me tornar aquilo que a palavra deseja, quer e tem propósito de me tornar nela. Então é muito sério quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, e eu tenho meditado sobre isso, o que é que minha vida tem sido afetada pela influência evangélica ou pela transformação do Evangelho. Tem muitos hábitos e comportamentos que nós só somos influenciados pelo ambiente evangélico que nós estamos inseridos. Mas a verdadeira transformação do homem é quando o Evangelho ele se torna prático e verdadeiro em nós. Quando ele se torna algo palpável e visível. Quando a salvação se torna visível em nós. Quando a fé se torna visível em nós. Então, nós podemos decidir, seja aqui, ou seja em qualquer outra igreja, ou seja em qualquer ministração pela internet, de qualquer pregador, nós podemos decidir não só viver da teoria e não só ouvir, mas também praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem como mandamento, como transformação para o homem, para nós.
nós lemos um texto de Zaqueu, onde ele já era taxado de corrupto por ser publicano, já que os publicanos eles eram cobradores de impostos, e todos achavam os impostos abusivos, e os cobradores de impostos que trabalhavam para o império ficavam ricos, e a Bíblia afirma que Zaqueu era publicano, um cobrador de imposto e rico. Os fariseus taxaram Jesus por ter entrado na casa de Zaqueu, mas Zaqueu, por sua vez, tem uma atitude de transformação, onde o próprio Jesus disse: chegou salvação a essa casa. Hoje chegou salvação a essa casa. Quando Zaqueu ouve Jesus e vê Jesus ali em sua casa, Zaqueu pratica o que está escrito em Êxodo, capítulo 22, o que está escrito em Levítico, que é a lei da restituição. Se você abrir em Êxodo 22, versículo 1, eu não vou ler todo o texto de Êxodo 22, mas a gente pode ler um versículo que diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se você continuar todo o texto, você vai ver como era a lei da restituição. E o que Zaqueu pratica é essa lei. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque o evangelho praticado, ou a fé, precisa ter obras. O evangelho praticado precisa ter uma influência de transformação, e logo se dá uma resposta àquilo que se ouviu, àquilo que se sabe, àquilo que se conhece. Às vezes nós cantamos que nós precisamos de algo novo, nós queremos viver coisas novas, mas muitas vezes o nosso desejo de viver coisas novas é porque nós envelhecemos aquilo que nós não praticamos. Ficou antiquado, ficou antigo, ficou velho demais aquilo que nós recebemos e nem sequer praticamos. Aquela semente que nós recebemos e nem sequer cultivamos. Toda a informação que nós já recebemos acerca do Evangelho já seria suficiente para a nossa vida estar muito diferente do que está hoje, talvez. Mas nós deixamos as coisas velhas ficarem velhas, porque aquilo que nós recebemos de tão valioso, nós não recebemos como valiosidade, nós não recebemos como riqueza. Nós preferimos colocar os nossos olhos em riquezas materiais, em riquezas de coisas, ou riquezas que vão passar, que vão ficar. Jesus disse que juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não rouba. Mas às vezes o homem se tornou tão materialista, e materialista vem da palavra mater, mãe, onde as coisas são mãe do homem, dona do homem. Isso tem corroído o seu caráter, isso tem feito com que os tempos do fim bíblicos, já pregados por Jesus, realmente ficasse exposto. E nós vemos que os homens viveriam uma apatia, que esfriaria-se o amor, que os homens seriam gananciosos, amantes de si mesmos. E a resposta que nós podemos dar é uma resposta ao Evangelho que Jesus pregou e ministrou.
uma resposta de que o Evangelho tem acesso a nós a ponto de nos transformar, a ponto de, mesmo que doa e mesmo que vá contra tudo aquilo que sou, vou me adequar, vou me adaptar, vou deixar que Jesus faça essa transformação, vou deixar que a salvação venha para fora. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé precisa vir para fora. E geralmente vem para fora quando Jesus tem acesso a nos transformar, a nos dar um caráter totalmente novo. Nós não podemos deixar que o nosso velho Adão fale por nós, viva por nós. Jesus já foi crucificado, com ele o nosso velho homem, com ele o nosso velho Adão foi crucificado junto. Jesus já ressuscitou, para que junto com ele nós pudéssemos também termos vida. Junto com ele também nós pudéssemos experimentar o que é passar da morte para a vida. E toda essa transformação de Jesus que ele quer fazer no homem precisa ser visível e vir para fora, a ponto de Jesus declarar: chegou salvação. Alguém entendeu. Alguém que ama tanto a Jesus que não desassociou de sua palavra. Nós lemos esses dias lá em casa João 14, 21, e depois eu fiquei meditando sobre isso. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e o manifestarei a ele. Eu lembro que uma geração passada, duas gerações passadas, a frase Jesus te ama era servida muito como frase de evangelismo. Jesus te ama, Jesus te ama. E acho que até camisetas do grupo de jovens, da igreja tinha: Jesus te ama, Jesus te ama. É engraçado que a gente não ouve tanto mais essa palavra, Jesus te ama. Porque agora inverteu-se, né? Agora acho que eu amo Jesus. As pessoas querem demonstrar que amam Jesus. Então ficou agora eu amo Jesus. Acho que é mais, né, agora do que Jesus te ama. Mas ambas, ou eu amo Jesus ou Jesus te ama, ambas são só frases evangélicas. Nada contra Jesus te ama ou eu amo Jesus. Mas o que Jesus disse é que aqueles que amam os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Jesus não pediu para ser amado. Há um mandamento na palavra de amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus nunca veio e disse: você precisa me amar. Mas ele disse que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, aquele que não desassociou Jesus da sua palavra, aquele que tem por regra de vida, por referência na vida, a palavra de Deus, aquele que não conta que será que eu passei de ano, ou será que eu vou ser salvo, lá eu vejo. Aquele que não vive a vida dessa maneira, mas vive a vida guardando os mandamentos, guardando sua palavra escondida no coração. Ainda que eu tenha que passar por cima do orgulho, ainda que eu tenha que negar ao meu eu, ainda que eu tenha que negar ao meu eu. E eu lhe digo, a única porta do Evangelho aberta para que o homem possa entrar está escrito arrependimento, aonde ainda negue-se a si mesmo. É o que disse Jesus: negue-se a si mesmo.
Negue o seu eu, negue-se a si mesmo. Nós temos a tendência de achar que nós somos dono da nossa vida às vezes. Somos dono do nosso próprio nariz, mas se não for ao Senhor, ou como até mesmo Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, nada. Imagine a cena, Jesus ministrando na mesa, sentado ali com Zaqueu, e Zaqueu ali dá uma resposta, porque foi transformado, dá uma resposta, ama os mandamentos do Senhor, os guarda e os pratica. Assim como nós também já ouvimos da palavra de Deus, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. E a salvação vem para fora, e a salvação chega quando há uma transformação no caráter, quando há uma transformação no caráter de Zaqueu. Jesus chega e aquele homem que defraudou tantos pobres e ficou rico por isso, tem uma transformação em seu caráter. E nesse tempo de meditação e reflexão, o quanto eu tenho pensado que nós que precisamos nos diferenciar do mundo, precisamos ser diferenciados no caráter, precisamos ter as nossas relações totalmente aquecidas pelo amor de Deus, pela honestidade, pela sinceridade, pela transformação que só Jesus pode fazer no homem. Jesus ele não prega ali para Zaqueu para poder aceitá-lo, não prega também para poder amá-lo, mas a palavra que Zaqueu ouve de Jesus o faz levantar daquela mesa decidido, posicionado e transformado a praticar aquilo que ele já conhecia. Se nós sairmos daqui hoje, no domingo, decididos a praticar e viver aquilo que nós já conhecemos, já é suficiente para que o Espírito Santo tenha acesso à sua vida e nós nos tornemos aquilo que o Senhor quer, e nós nos tornemos aquele filho que vive pelos propósitos de Deus, com muita humildade diante do Senhor. Com muita humildade diante do Senhor, é pedir a Ele que nos transforme, que nos ajude, é pedir para que o Teu Santo Espírito nos console a tal ponto de não termos medo de nos mostrarmos humanos diante do Senhor, de não nos parecermos um Deus diante de Deus. É a síndrome de Adão ainda que mora em nós. Quando pecamos, nós nos escondemos. Quando pecamos, quando erramos, nós queremos tentar justificar-se diante de Deus. Quando nós erramos e pecamos, os nossos olhos se abrem, nós nos enxergamos, mas nós não queremos mais enxergar a Deus. É a síndrome de Adão dentro de nós. Mas nós podemos, como o seu filho que veio para nos dar vida, nós podemos nos parecer humanos diante de Deus, confessarmos. Se não me engano, o Salmo 32 ou 33, eu não lembro agora, algum versículo, está em Salmos 30 e pouco. Os meus ossos se consumiram quando me calei. Os meus ossos se consumiram quando fiquei em silêncio. É esse tentar se esconder de Deus, tentar viver a vida sem Deus. Eu não sei se eu falei isso no domingo passado, mas nós temos dois caminhos: ou nós vivemos sem Jesus, ou nós morremos com Jesus. Ou você decide viver a vida sem Jesus, ou você decide morrer com Jesus, que é o negar a si mesmo, que é o deixar
a palavra dele nos regenerar, nos purificar. Para casamentos felizes, a palavra de Deus basta. Para um homem feliz, bem-aventurado, a palavra de Deus é quem basta. Para viver uma vida com propósito, a palavra de Deus é quem basta. Para viver a eternidade com Deus, a palavra de Deus é que basta. E mais nada fora disso. Mais nada fora disso. Mais nada além disso. Nós lemos um texto essa semana em Tito, capítulo 2, que diz assim, Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente. Esse é o retrato de uma igreja que deve glorificar a Deus nos tempos que vivemos, nos dias que vivemos. Nós não estamos vivendo o tempo do fim por causa de uma pandemia. Nós não estamos vivendo o tempo do fim só porque nós ouvimos rumores de guerra. Nós não estamos vivendo o tempo do fim só porque o Palmeiras foi campeão. Nós estamos vivendo o tempo do fim porque Jesus prometeu que irá voltar. Às vezes nós nos atemorizamos com tantos sinais, nós não conseguimos olhar para Jesus. Às vezes nós nos atemorizamos, com os sinais do fim. Mas os sinais do fim acontecem desde o começo. É só ver quais os sinais. A palavra disse assim: será como nos dias de Noé. O tempo do fim está no Gênesis. O Gênesis também está no tempo do fim. Então, embora haja tantos sinais, como nós lemos no sermão profético de Jesus, em Mateus, nós precisamos tirar aquilo que nos atrapalha de ver a Jesus. O texto diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E alguma coisa que atrapalhe a igreja, ou nós, de vermos a Jesus, também interrompe uma oportunidade de transformação. Tire da sua vida aquilo que te atrapalha de ver a Jesus. Tire da sua vida aquilo que traz impedimento. E eu vou te falar, como eu disse no começo, pode ser membro da melhor igreja, pode ter o melhor pregador, um anjo pode vir aqui pregar, mas se nós não praticarmos a sua palavra, a gente nunca vai provar e ver que o Senhor é bom. Como eu disse no domingo passado, em uma das lives que eu estava fazendo com o pastor Pedro, alguém perguntou: depois, quando a gente voltar para as igrejas, a gente vai ver um avivamento? E eu já tinha meditado sobre isso e eu respondi: depende. Como é que nós estamos vivendo em nossas casas? Que a hora que entrar para dentro vai trazer tudo que a gente já vive, ou problemas, ou um afastamento, ou um renovo, um anseio.
ver ao Senhor e de estar com o Senhor. Não vai precisar de outra pandemia para os corações se converterem. Não precisa de sinais e milagres. Precisa de alguém que ouviu e decidiu praticar. Precisa de alguém que ouviu e vai praticar. Tito 1:2 que diz: vão viver de forma sensata, justa e piedosa diante do Senhor. Ainda que seja dolorido, difícil, jogue as mentiras fora, substitua pela verdade. Ainda que haja um tratamento do Senhor para a sua vida, ainda que você tenha que renunciar a várias coisas, faça isso. Mesmo que você tenha que jogar algumas coisas fora, mesmo que você tenha que se desfazer de coisas, mesmo que você tenha que se afastar de amizades, mesmo que você tenha que renunciar a muitas coisas, mesmo que você tenha que enfrentar pedidos de perdão, de reconciliação, faça isso. Faça isso. Porque se o melhor nadador do mundo não vai me ensinar a nadar, se eu não praticar, ninguém vai conseguir nos salvar. Se nós mesmos não experimentarmos a palavra de Deus, guardar ela no nosso coração, começarmos a praticar. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão, o olhar de Cristo. Olhe para si mesmo com um olhar de compaixão. Tire a condenação de sua mente. Tire as condenações, aquilo que te acusa. Não dê vantagem ao diabo, não deixe ele te acusar. E se você está fora da vontade de Deus, corra para o centro da vontade de Deus e decida: Senhor, serei um homem, uma mulher transformada, porque o Senhor está acessível e eu quero te acessar a esse caminho que traz vida. Interrompa os fluxos de morte dentro de sua casa, as brigas, as contendas, as palavras malditas, os palavrões, as gritarias. Interrompa isso em sua vida. O ódio, a mágoa, interrompa. Interrompa isso. E mesmo que seja difícil, se você disser e ter a certeza que é difícil, você também tem a certeza que não é impossível, porque você falou que é difícil. Não é impossível, você só falou que é difícil. Ainda que seja difícil, você pode viver de maneira justa e piedosa diante do Senhor. E, Senhor, interrompa essas fontes de água contaminada que tem contaminado o meu coração, trazido tanta mágoa, tanta raiva, tanta tristeza. Porque eu tenho certeza de que onde Jesus está e alguém ama aquilo que Ele está dizendo e falando, há salvação. Há salvação nessa casa. Hoje chegou salvação nessa casa. É rápido. É rápido. O arrependimento, o poder, libera um poder do Espírito. Rápido. As coisas se transformam da noite para o dia.